E aí pessoal, aqui é o Léo do Confissões de Soro Positivo. Antes da gente começar a conversar, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal e ativar o sininho para ter as notificações do canal. Quem estiver vendo esse vídeo pelo Facebook ou por qualquer outra rede social, eu peço que ajude compartilhando com os seus amigos. O tema de hoje é um tema muito importante. Eu até nem ia falar sobre isso essa semana, eu ia deixar esse tema um pouquinho mais pra frente, mas deu a coincidência dessa mesma semana algumas pessoas chegarem até mim com essa mesma dúvida. Então eu já vou aproveitar que existe essa preocupação, que existe essa dúvida, e não é de uma ou duas pessoas, e eu vou fazer um vídeo falando disso já nesse momento, vou aproveitar que as pessoas estão querendo saber sobre isso. Então o vídeo dessa semana será sobre "Ele não me contou que tinha HIV. E agora?". Esse é um assunto um pouquinho complexo para falar, então eu vou tentar ser bem didático para não deixar nada para trás, para deixar tudo muito claro. Eu já passei por essa situação, vivendo com HIV, de ficar com uma pessoa, depois da pessoa descobrir que eu vivo com HIV e vir até mim me tomar satisfações do porquê eu não falei, porque eu não contei que eu tenho HIV. Eu tenho comigo uma regrinha básica, né? Como todo mundo sabe, como eu já falei no último vídeo, hoje eu vivo um relacionamento soro diferente, mas durante um tempo eu não vivi. Eu tive 3 anos vivendo com HIV até começar esse relacionamento. Durante esses 3 anos eu me envolvi sim com outras pessoas. Algumas pessoas eu me envolvi emocionalmente, algumas apenas sexualmente. Eu tinha uma regra básica comigo que era a seguinte: eu não vou falar sobre a minha sorologia para ninguém, a menos que eu tenha a intenção de seguir ficando com essa pessoa e ter algo sério. Então o que acontecia? Às vezes eu ficava com a pessoa uma vez, transava e só falava da minha sorologia positiva para HIV se eu tivesse interesse de continuar ficando com aquela pessoa, se eu achasse que daquela pessoa era legal para um relacionamento, se eu achasse que dava para confiar naquela pessoa. E aí de repente alguém se pergunta assim: não, mas então você está sendo sujo com essa pessoa porque você não falou que tem HIV para ela e transou com ela e colocou ela em risco e ela poderia ter se precavido. E aí que é o ponto principal desse vídeo. Nenhuma pessoa é obrigada, sob hipótese alguma, a falar sobre sua sorologia. O segredo da sorologia positiva para HIV é um direito de cada pessoa. Eu não tenho obrigação de falar sobre a minha sorologia para ninguém que eu vá ficar. Isso é algo que eu tenho comigo. Eu faço isso porque eu me sinto mais à vontade para fazer desta forma. Tem pessoas que não querem falar sobre a sua sorologia e elas não podem ser obrigadas. Não existe um código de honra por isso. Até porque existe uma coisa que se chama, nesse assunto específico, de responsabilidade compartilhada. Quando existe uma relação sexual com duas pessoas e as duas pessoas estão ali por livre e espontânea vontade, elas têm uma responsabilidade compartilhada por aquele ato sexual. Então as duas pessoas deveriam procurar qual é a melhor forma de prevenir não só HIV, mas como outras ISTs que também existem. E também em alguns casos, inclusive, uma gravidez não desejada. Não faz sentido a pessoa se sentir completamente confortável apenas quando uma pessoa diz assim: ok, tá tudo bem, eu não tenho nada, pode transar comigo numa boa sem camisinha. Até porque a gente não sabe o que aconteceu desde o último exame. A gente não sabe se aquela pessoa realmente sabe se ela tem HIV. De repente ela nem sabe se ela tem HIV. De repente ela não sabe se ela tem sífilis. De repente ela não sabe qualquer outra coisa. E aí aquela pessoa está confiando plenamente, jogando toda a responsabilidade sobre o seu ato sexual, que ele está indo por livre e espontânea vontade, em cima da outra pessoa. Como se caso ele tivesse alguma infecção após isso, ele estaria exime de qualquer culpa e a culpa seria apenas da outra pessoa porque passou para ele. E isso é errado. Não se cobra essa postura de ninguém. Ninguém é obrigado a falar sobre sua sorologia. A pessoa pode sentir a vontade ou não de falar sobre ela. E se a pessoa tiver a carga viral indetectável, como é o meu caso, não existe qualquer justificativa que faça com que aquela pessoa se sinta obrigada a falar sobre sua sorologia, porque o vírus dela sequer é transmissível. Por que ela vai chegar e dizer para alguém: olha, tudo bem, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho HIV, mas o vírus está intransmissível, mas eu tenho HIV. Não existe isso, gente, não existe. A responsabilidade é compartilhada. Eu não posso querer que as pessoas cheguem e se abram para mim e contem
uma coisa que de repente para elas ainda não está bem resolvida, mas de repente aquela pessoa tem uma boa adesão e está ali indetectável, o vírus dela é intransmissível, ela não tem por que chegar, não tem essa obrigação de chegar e falar para todo mundo que ela for ficar que ela vive com HIV. Isso não é uma questão de caráter, isso não é uma questão de ser sujo com outra pessoa, isso não é uma questão de ser desonesto, isso é uma questão de direito que as pessoas têm de não falar sobre sua sorologia. Eu passei por uma situação muito parecida logo que eu descobri minha sorologia e eu coloquei na minha cabeça que eu só ia ficar com pessoas depois que eu tivesse a minha carga viral indetectável. E logo depois disso eu fiquei com um menino, a gente sequer transou e de repente passou uns meses, ele descobriu minha sorologia e começou a me bombardear de mensagens dizendo que eu tinha passado alguma coisa para ele, que eu tinha sido desonesto porque eu não tinha contado que eu vivia com HIV, eu sequer tinha transado com o menino, eu só tinha beijado o menino. Não tem porquê essa obrigação. As pessoas que vivem com HIV, elas não podem se sentir obrigadas a falar. Em algum momento, se elas quiserem, elas vão falar sobre a sua sorologia. E principalmente, depois que vocês souberem da sorologia de alguém, por acaso, não cobrem dessa pessoa por ela não ter contado. Essa semana mesmo, um menino chegou até mim ali na página, revoltadíssimo com o menino que ele ficou, porque o menino não tinha contado que ele tinha com HIV e chegou inclusive a me enviar os prints da conversa dos dois e ele, tipo, super pistola com o menino porque o menino não contou pra ele que ele vivia com HIV, traiu a confiança dele e que agora ele estava desesperado. Primeiro, que ele não tem obrigação, nós já falamos sobre isso. Segundo, que é crime compartilhar dessa forma, expor uma pessoa e a sua sorologia para outras pessoas sem autorização. Coloquem isso na cabeça de vocês. Vocês não têm o direito de fazer isso com ninguém. Ficaram sabendo, por acaso, não repassem essa informação. Isso é crime. Toda pessoa que vive com HIV, ela tem o direito a sigilo de sorologia. E ela só vai falar quando ela quiser. Hoje em dia tem camisinha, hoje em dia tem lubrificante, hoje em dia tem a PEP, tem a PrEP, mas não jogue responsabilidade apenas numa pessoa. Os dois são responsáveis. A responsabilidade sexual é compartilhada com as duas pessoas que participaram ou mais. Pessoal, eu espero ter colaborado, espero ter aberto um pouquinho a cabeça de algumas pessoas para esse assunto. É um assunto muito importante, é um assunto muito delicado. É muito difícil para algumas pessoas lidar com HIV. É muito difícil para algumas pessoas expor isso para outras. A gente não pode forçar isso. Isso tem que ser algo orgânico, tem que ser aos poucos, assim que a pessoa sentir necessidade e se ela sentir essa necessidade. Um beijo no coração de todos, até semana que vem.